Nós estamos hoje aqui mais uma live, na verdade é a 21ª live Com a já graça de do Deus. VetCast 360, onde a gente traz aqui muito conteúdo bacana, além da clínica veterinária. A doutora Lu é médica veterinária, dermatologista. Eu sou administradora, consultora do segmento veterinário, e a gente sempre está aqui antenado com o que tem de novidade no mercado. E muito se fala no mercado sobre a valorização do médico veterinário, de como tem que acontecer, de como tem que mudar muito rápido isso. E como consultora, eu tenho uma visão holística, né, doutora Lu, de que Sim. quando começa certo, termina certo. Então, para começar certo, nós trouxemos aqui nesse mês uma sucessão de lives falando sobre estágio, porque é na medicina veterinária, durante o estágio, que o médico, né, o profissional, futuro profissional, começa a construir ali a reputação dele. Então, hoje, doutora Lu, para a gente encerrar aqui esse ciclo de falando sobre estágios, porque no próximo a gente já vai para o mundo corporativo, vou dar esse Sim. spoiler só no final, né? Vamos relembrar aqui, gente, os pontos principais das lives desse mês para que fique bem gravado na mente de vocês, tá? Primeiro, doutora Lu, a valorização do médico veterinário, ela não começa depois do diploma, começa no estágio. Como médica veterinária que fez estágio, que recebe estágios, pessoas de estágio, doutora, concorda, discorda? Plenamente. Plenamente. E outra coisa, todo veterinário que recebe um estagiário, o receba com o coração aberto, com os braços abertos, porque aquele ali, se Deus quiser, será o seu colega e talvez até o seu exemplo, né? Isso. Então, você tem uma responsabilidade em cima do foco dele de ser o exemplo dele, porque ele vai estar olhando, talvez até lhe admirando futuramente. E sendo parceiro, te E cobrindo, sendo parceiro. substituindo, tirando tuas férias, né? Tirando Tu tuas é, férias para você olha, poder eu sinto a satisfação e a alegria enorme desse nome estagiário, porque, além do mais, aquele que já se formou lá atrás, tendo uma pessoa fresquinha ali, também aprende com ele. isso, perfeito. É justamente isso, é um ciclo. O estágio, gente, ele é um ciclo, e a gente vai até relembrar isso aqui. Porque na primeira live nós falamos sobre o estudante, na segunda nós falamos sobre os professores, né, a formação. Trouxemos até aqui o doutor Tiago Ferreira, da UES. Maravilhoso. Nós falamos sobre o mundo corporativo, de como as empresas na live passada, e a live passada foi tão bombástica, gente, inclusive, de como nós falamos aqui da importância e da realidade do mundo corporativo para os estágios, que deu uma pane no Instagram, e o Instagram não nos deixou baixar, salvar, na verdade, a live e levar para o YouTube. Eu acho que foi uma missão de Deus, mas quem quiser saber o conteúdo que estava lá, como consultora, eu dei lá altas dicas, fiz um desabafo real do que acontece na medicina junto com a doutora Luciana, fizemos um desabafo aqui real do que acontece nos estágios, mas quem quiser saber mais sobre isso, depois pode chamar no direct, que a gente vai falar também algumas coisas, tá Depois a bom? gente chama ele no presencial aí. Isso mesmo. Então, gente, o estudante de medicina veterinária, né, no estágio, ele não é uma obrigação. Não no ESO, tá? Eu tô falando antes do ESO. Ele não é uma obrigação, mas ele é uma estratégia de carreira. Oi, A sua filho. formação, Oh, que fofa! A formação da sua carreira profissional, ela começa nos estágios durante a faculdade, aqueles extracurriculares, como a gente costuma chamar, né? E aí tem que ser observado sempre, quando você vai para esse estágio, postura, ter iniciativa, ter uma responsabilidade faz muita diferença. Eu sei que isso é básico, mas a gente precisa falar o básico aqui, né? O estudante precisa ter responsabilidade no estágio, cumprir horário, estar bem vestido, seguir as normas da clínica que ele está estagiando, né? Ser colaborativo. E aí nós falamos também
sobre o papel da universidade e dos professores. Doutora Lu, como é que a senhora vê hoje, né, também depois da live do doutor Tiago, a importância dessa formação dos professores na universidade, né, e da própria universidade, sim, a gente até teve algumas ideias lá na live, né, sobre iniciativas que poderiam ser fechadas em parcerias com clínicas. Lembra para a gente? Na verdade, Tícia, às vezes a gente tem aquele manual, né, de organização para saber qual os melhores pontos estratégicos para poder ter um estagiário, né? Mas, na verdade, infelizmente, alguns lugares não seguem essa normativa. Mas Muitos marcam. lugares não Eu seguem. lembro, um lugar que eu trabalhei, que é um hospital, e lá eu achei super interessante. Depois eu te digo em off o nome. Eu achei bacana, porque até então eu não sabia dessa normativa e não sabia, inclusive, a partir de que etapa se podia fazer estágio. Eu Sim, achava que bastava você cursar e você poderia estar visitando os lugares como uma pessoa que tem vontade de conhecer, entendeu? E não, lá, olha, a partir de tal época, precisa de documentação tal, precisa estar paramentado e precisa ter muita vontade. E, inclusive, pera, mãezinha, inclusive, passarei. é, inclusive tem que ter horário de entrada, horário de saída e tudo mais, entendeu? E é interessante até os tópicos que você cita, para que as pessoas também possam entender que existe essa normativa, existe esse, digamos assim, essas pautas, né? Nós até trouxemos aqui, né, na live do Dr. Tiago, que como é importante, tanto as empresas como o próprio estudante e os professores que estão ali na frente, né, depois do segundo, terceiro semestre, que E já tratar começam como uma a fazer coisa séria, estágio, né? Porque se não sim, for sério, eles entenderem da lei do estágio, porque tem uma lei que rege isso, né? Tanto para o profissional, o estudante, como todo mundo tem direitos e deveres, né? Tanto o sim, estudante como a empresa corporativa. Então, quando ambos conhecem essa lei, você não precisa ser perito, gente, é conhecer lei, saber o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Então, tanto você consegue cumprir as exigências legais, como também exigir que as empresas, as corporações, elas cumpram as exigências legais, né? E aí, como você disse, isso inclui sim horário, roupa, forma de se vestir, o tempo máximo que pode permanecer na clínica, o que pode, o que não pode, né? Então, a gente, da parte corporativa, eu vou já falar. E ali é uma construção da sua identidade profissional. Então, você já tem sim que ir com aberto a ter uma mentalidade de que você está entrando no mundo corporativo, gente, corporativo, empresa, é um assunto, responsabilidade aí. exatamente, é um assunto sério, é responsabilidade. Toda folha, todo papel que você pegar, inclusive no estágio, pode ser um documento sério. Inclusive, essa semana eu tive um problema numa clínica que a pessoa estava dizendo, eu entreguei o papel na mão dele, era um documento que o cliente tinha assinado. E ele não sabe cadê o documento. Então, assim, gente, qualquer papel, um simples papel que você pega dentro de uma clínica, pode ser um documento muito sério. Então, tem que ter responsabilidade, tem que saber o que está fazendo, né? E Sim, aí, falando nisso, doutora Lu, nós falamos do mundo, do papel das empresas. Como que as empresas podem conduzir esses estágios da forma mais segura, né, mais viável para os estudantes. E nessa parte, gente, como administradora, né, a gente até falou na live passada que por um decreto divino não ficou salva, porque o Instagram bugou, a gente precisa ter muita cautela como empresa porque nós estamos ali formando pessoas. E até com o doutor Tiago Pereira a gente comentou isso, né? Que como tem médicos veterinários que ficam altamente frustrados quando vão para o estágio e já querem desistir da profissão ali, porque chega no estágio, o doutor Tiago falou, esse exemplo que aconteceu, é real, e manda o estagiário passar todo dia limpando
Vidraçaria. Não dá, gente. Ele está ali para aprender uma parte que é um pouco mais técnica, que é o convívio com o animal, o convívio com o tutor. E aí nós falamos na live passada, empresas devem respeitar a hierarquia da empresa. A própria empresa tem que respeitar. Existe o que é colaborador, que é funcionário da empresa, que ele tem também direitos e deveres. Existe o PJizado, né? Muita clínica trabalha com o PJizado, que ele é um prestador de serviço, então ele tem direitos e deveres diferentes do que é colaborador. E existe o estagiário, que também tem direitos e deveres, mas é diferente também desses dois. E a gente precisa respeitar cada um. E tem muitas empresas que não querem isso, acham que só porque a pessoa está ali, pode pedir tudo, pode mandar a pessoa fazer tudo, e não é assim que funciona, tá? A gente tem que respeitar isso. A gente até, assim, eu quero muito desmistificar isso nas empresas, que estágio não é mão de obra barata. Sim. Se você tiver essa mentalidade, ou quem já teve, ou tem essa mentalidade há muito tempo, eu tenho certeza que é uma das pessoas que mais reclama que hoje não tem médico formado bom. Por quê? Porque estava lá atrás, antes, há alguns 2, 3 anos, com um estagiário, e em vez de cuidar da formação dele, estava mandando ele fazer papel de funcionário. Provavelmente esse que estava mandando estagiário limpar vidraçaria está hoje reclamando que não tem médico veterinário bom no mercado, porque não estava preocupado com a formação. Então, para as empresas, você que tem uma clínica veterinária ou que está liderando uma clínica veterinária, tenha um manual do estagiário, tenha um descritivo de função do estagiário de veterinária. Conheça a lei do estágio para que você não faça, não peça ou não fale absurdos. Ou E então, Tice, aquele que não tem ideia nem para que ponto de partida começar, procure uma consultoria com você. doutora Porque Lu, assim, mas é porque assim, ó, se eu não tenho a sapiência de algo, não sei aonde buscar, é bem facinho aqui, ó. Coloca aqui o teu número, bem direitinho, e busca uma consultoria, você vai aprender tudo. Você vai ficar com toda a normativa. E olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Esse curso é babado. top, é mesmo. E assim, gente, as empresas têm que fazer isso, porque da mesma forma que a gente está batendo na tecla para o estudante, que isso é a formação, o começo, né, agora a palavra fugiu, é o começo da profissão dele, do nome que ele está construindo, também é da empresa. O estagiário que vai na sua empresa e vê absurdos, ou você pede absurdos para ele, ou ele sofre assédio moral ali, ele sai falando mal da sua empresa. Então, lembrei agora, é a construção da reputação. E não é Sim, só do sim. estagiário, é da clínica também. Então, vocês têm que ter cuidado com isso. Nós que estamos no mundo corporativo, somos sim os responsáveis, inclusive por lei, tá? Por cuidarmos e termos essa expertise. Então, assim, eu sei que muitos donos aqui no nosso estado de clínica veterinária não são administradores. E tá tudo bem, mas são obrigados a ter a informação correta. Então, tem que procurar informação, tem que estudar, tem que se informar. Se não sabe, tem que ter um administrador à frente, tem que ter a consultoria, como a doutora Lu falou Sim, aí, é para estar importantíssimo. indicando, fazer o que é o correto. Até porque, gente, isso evita, muitas vezes, se você fizer da forma errada, um processo na sua empresa. Porque se o estagiário se transformar, não administrativamente, mas fisicamente no seu colaborador, ele pode sim te processar. Sim, E tu vai perder. Porque existe o limite, as empresas ultrapassam o limite ali do que é a realidade, tá? Então a gente precisa entrar aqui nesse consenso de que cada um tem um papel importantíssimo dentro desse ciclo na formação de profissionais. Semana passada, doutora Lu, eu passei a semana inteira fazendo entrevista de médicos veterinários. E 80% dos médicos veterinários, a entrevista ela dura quase 1 hora, tá? 80% dos médicos veterinários disseram assim: eu nunca fiz uma entrevista assim. As empresas não estão nem entrevistando
Os médicos só estão ligando, está disponível? Aí o médico não pergunta nem onde é. E é outra coisa Exatamente. que nós vamos falar, que o médico não pergunta nem onde é, só pergunta, tá pagando quanto? É. X, pois vem, quero tu para hoje. É assim, gente, não dá para ser assim. Por isso que vocês estão reclamando. Eu só escuto o dono de clínica reclamando que o veterinário chega e parece que está expulsando os clientes, ou que o veterinário chega no primeiro mês, ele é ótimo, maravilhoso, mas depois o rendimento cai perfeito, cai assim, Uhum. grandemente, a recepção sempre em conflito com o médico veterinário. Então, o que a gente está pensando aqui é começando o ciclo correto no estágio. O estagiário e o estudante tem que mudar a mentalidade para ir para dentro da clínica. A clínica tem que Eu mudar a costumo mentalidade. dizer que é aquela questão de criar gosto, E isso, bacana. né? Vestiu a roupa. Não é a questão de ser um personagem, mas acaba ele sendo a persona, Sim, né? grandemente. Então chego lá, estou paramentado, tenho uma função. Além de executar, eu tenho que aprender, né? Então, eu, o que é que eu penso para o meu futuro? Ser um grande veterinário. Então, eu vou subir as minhas escadas. Eu vou fazer de tudo para que realmente eu chegue lá com mérito, tendo aprendido, Sim, tendo um tutor ali que eu observe as. Claro, todo mundo tem os seus defeitos, suas, né, suas qualidades, mas eu vou tirar o suprassumo, é isso mesmo. Bem né? pensado. E a Vou colocar. empresa, e a empresa ter uma consultoria, por quê? Por detrás dela tem pessoas que nunca nem ouviram falar sobre isso. Por detrás dela ou na frente dela, nunca foram apertados e ensinados. Então, todo mundo precisa dessa consultoria, desde o balconista até mesmo ao dono da empresa, Sim, para é poder verdade. saber, né, normas, normativas e os acertos virem depois daí. Né? Isso. Se eu não tenho esse entendimento desse livro aí, então eu tenho que procurar quem saiba para me ensinar. E você é a pessoa. A sua empresa é a pessoa. Fazer, Entendeu? ou seja, faz todo Né? o processo. Exato. Gente, só reforçando aqui, né? Isso quando a gente fala, a gente pega, bate muito nessa tecla da reputação corporativa, é a reputação do estudante, a reputação do dono da clínica, que muitas vezes é médico veterinário, e também do nome da clínica, né? Porque as pessoas, gente, tem que querer trabalhar na sua empresa. E para isso a sua empresa tem que ser boa, tem que ser atrativa. E quando a gente fala Exatamente. atrativa, eu não estou falando só de dinheiro, de pagamento, é de qualidade, Aquela qualidade de empresa é uma trabalho, empresa boa. boa para se trabalhar, isso mesmo. Isso, então, assim, o aluno, ele, só para a gente, né, como eu estava falando, é o ciclo. O estagiário, ele tem a função dele, a empresa tem a função dela, o supervisor, o professor que vai ali supervisionar o profissional, né, o médico veterinário, que vai receber o estudante na empresa, ele tem também que ter alguns critérios Sim. para poder treinar aquela pessoa boa, tá? Aquele para se tornar, aquela pessoa se torne um bom profissional no futuro. Então, para a gente resumir, o aluno ele tem que ter interesse, certo? Eu indico que comece, inclusive, nas entrevistas que eu fiz ano passado, eu peguei uma pessoa que fez estágio a partir do terceiro semestre em diante, ela estagiou todo o tempo, ela nunca parou. Então, uma médica dessa, quando se forma, era uma mulher. Uma médica dessa, quando se forma, ela está pronta para a guerra. Sim. Inclusive, ela foi auxiliar durante um período, ela fez o curso de auxiliar veterinária também. É uma pessoa que está pronta, pronta para o mercado. O êxito para ela vai ser só um conforme, né? Então é muito bacana isso. Ele tem que ser, no estagiário, ele tem que aprender a ser ético, tem que se preparar ali para o mundo corporativo. Então, daí a minha dica de começar os estágios certos. Os professores, eles têm que ali direcionar sem bloquear, não é para traumatizar, né? Da mesma forma que o supervisor, né, na empresa, não é para traumatizar o estudante, é para mostrar as possibilidades, né? Mostrar, inclusive, que já errou,
olha, eu já errei, mas eu fiz assim, eu corrigi, para que as pessoas possam até aprender pelo amor e não pela dor, né? Pela frustração. Exatamente. E as empresas, elas podem sim ensinar sem explorar. A E, gente falou gente, aqui essa das profissão é formas. lindíssima. Nossa profissão é lindíssima, é belíssima. Existem profissionais gabaritadíssimos que também sabem passar o seu conteúdo, sabem passar a sua vivência, sabe? Isso, E cada estagiário tem que ser muito bem-vindo. É o nosso futuro, é o que a gente vai deixar. é. E assim, o ensinar hoje é igual filho, gente. Não estou dizendo para você ser pai ou mãe de estagiário, tá? Pelo amor de Deus. Exatamente. Mas é bem similar, você está criando uma pessoa para o futuro, está formando uma pessoa para o futuro. Então, se hoje muitos profissionais, muitos empresários, médicos veterinários estão reclamando que não tem médico veterinário no mercado, o problema não começou agora, não, começou lá É, atrás. E é por isso que nós estamos trazendo isso aqui, para começar esse ciclo correto, sim. reverter essa realidade, tá? Atento. E os médicos veterinários que vão supervisionar esses profissionais nas empresas, eles têm que ter noção de que estão ali fazendo uma introdução àquelas pessoas ao mundo corporativo. Então, também tem que manter a ética. Eu costumo até dizer aqui que o que começa certo, gente, termina certo. Legal. O que começa certo, termina certo. Eu tenho Então, que fazer o dicionário da Tice. vamos voltar lá para o começo e vamos fazer certo, né? Vamos fazer certo. Então, gente, as lives estão gravadas, exceto a bombástica da semana passada, que não deu, né? O Instagram bugou aí, mas as informações estão lá, estão no YouTube. Segue o nosso canal no YouTube, que está muito bacana. Já tem muito conteúdo bom para médico veterinário. Graças Nossos a Deus. conteúdos, doutora Lu, até ontem eu escutei esse elogio. Os nossos conteúdos não são blá blá blá, gente. Aqui não tem mimimi, é o que importa para você. É como fazer, é para mostrar que você não está sozinho. Porque hoje em dia, com o tanto de informação que você tem, inclusive, lá no nosso canal do YouTube, no VetCast 360, na pele do Vet, se você errar, não é por falta de informação, é por falta de querer. E o que a gente espera é que nessa profissão linda e maravilhosa que você tem, você seja bem-sucedido. E é isso. Próxima semana, nós encerramos aqui a linha de estágio, mas próxima semana a gente começa um novo ciclo. Nós vamos trazer. Posso anunciar, doutora, já? Pode? Nós vamos trazer aqui a doutora Bruna Guerra, né, que foi estagiária, passou por esse processo, já está no mundo corporativo, e vamos É trazer maravilhosa. já vamos trazer aqui a visão dela desse mundo corporativo e do impacto que ela teve quando ela saiu da faculdade para entrar no mundo corporativo. Então fica com a gente toda segunda, meio-dia, tem live, não esquece. Toda segunda, meio-dia, a gente tem uma live com um assunto incrível, rapidinho para você começar a sua semana tranquila. Não é isso, doutora? Muito Show de obrigada, bola. doutora Lu. Sempre muito bom estar aqui com você, viu?